É claro que o Salazar também vai atualizar aquilo que eu comentei sobre a situação do Corinthians. Direto de Santos, ele conta pra gente como que foi a saída do Fagner do Timão rumo ao Cruzeiro. Tá na tela. Fala pessoal, agora eu tô aqui na praia, mas não para cair no mar, e sim para falar do Corinthians, mais especificamente sobre a saída de Fagner do Timão. Depois de 10 temporadas, o Fagner não vai defender o Corinthians nesse ano. Ele vai para a Raposa, que anunciou o jogador, confirmou a contratação de Fagner por empréstimo até o final de 2025. O Fagner então vai para lá, já viaja inclusive com a Raposa para a pré-temporada nos Estados Unidos, se junta ao Dudu, ao Gabigol, ao Cássio e vai iniciar vida nova lá no Cruzeiro. O problema é que essa negociação está dando o que falar, por dois motivos principalmente. O primeiro deles, lá na Raposa, antes da contratação ser confirmada, a torcida do Cruzeiro, ou torcedores do Cruzeiro, levantaram uma hashtag Fagner não no Twitter, nas redes sociais. Então, um jogador que já chega com certa rejeição no novo clube. Aqui no Corinthians, qual que é a questão? A questão é que o contrato do Fagner ia terminar em dezembro de 2024. Em julho, o contrato do Fagner foi renovado e, para surpresa de muita gente já na ocasião, renovado por mais 2 temporadas. O Fagner está com 35 anos, foi reserva do Bruno Mendes, vem sendo reserva do Mateuzinho, dificuldade em manter o condicionamento físico ideal, mas mesmo assim, em julho, ele teve o contrato renovado por mais 2 temporadas, até o final de 2026. E agora, menos de 6 meses depois, o Corinthians decide emprestar o jogador e a informação extraoficial é de que o Timão vai bancar 50%, metade do salário do Fagner, que gira ali na casa de R$1 milhão por mês. Isso está dando o que falar, gerando muito debate, muitas críticas e também um questionamento interno. O presidente da Comissão de Justiça do Corinthians vai solicitar oficialmente esclarecimentos ao presidente Augusto Melo e cópia deste contrato com o Cruzeiro para entender de que maneira ele foi feito, entender se o Corinthians realmente vai pagar metade do salário, por que está emprestando um jogador que acabou de renovar e também quem que assinou esse contrato. Por quê? Porque o presidente Augusto Melo está licenciado, viajando, curtindo um período de férias, volta agora no dia 6. O vice-presidente Armando Mendonça é quem está ocupando o cargo da presidência nesse momento e informou que ele não assinou esse acordo com o Cruzeiro. E o presidente do Corinthians licenciado não pode fazer isso também. Então tem muita questão aí sobre esse assunto, sobre essa negociação do Fagner, que vai precisar ainda ser esclarecida para o público, para o torcedor e também internamente nas comissões internas ali, estatutárias do Corinthians, tá certo? O que vocês acham? Concordam com essa transferência desse jeito que ela foi feita, pagando metade do salário, depois de renovar o contrato? Como é que fica tudo isso no Corinthians? Tá certo? Passo a bola para vocês e ó, vou curtir uma praia agora. Um abraço. Abraço, Salazar, vai que você merece. Agora é o seguinte, muito estranho. Assim, esportivamente foi bom pro Corinthians o Fagner sair porque não estava jogando. Agora, como foi feita a situação, aí não dá. O cara tava com o contrato para acabar. Vai lá, renova o contrato com o cara por mais 2 anos. Aí você vai empresta ele pagando metade? Isso que não faz sentido, renovar com alguém que você vai emprestar. Nenhum, isso aí não E tem outra, lógica. Será que botaram aquela cláusula, contra o Corinthians não joga? Provavelmente. Aí tem que Porque pagar o Cássio não fizeram. Isso é o de menos, viu, Michele? Mas o Cássio rescindiu. Rescindiu, mas Saiu. devia ter, Não, isso é o de menos, você não jogar contra o Corinthians. Nem penso que deve se o jogar. dinheiro fosse meu, o eu problema é faria você isso. pagar todo mês metade do salário do cara para jogar num outro clube, sendo que você acabou de renovar o contrato dele por 2 anos. E ainda com esses ingredientes que o Salazar trouxe. Realmente, quem assinou, quem não assinou, o presidente não tá, o vice falou que não assinou. Cara, o Corinthians é uma salada de confusão eterna. É uma bagunça, é uma zona. Olha, é terrível o que acontece nas gestões do Corinthians nesses aspectos. Você não vê isso acontecer no Palmeiras, né? Nem no São Paulo você vê, né? O Santos acontece também. Mas o Corinthians é um time que deveria dar exemplo para todo mundo. Mas ele é exemplo só de confusão, só de coisa mal acabada. O Corinthians só subsiste no cenário principal pela sua própria grandeza. Porque se dependesse das pessoas lá de dentro, o Corinthians já teria acabado. Torcida. Torcida, tudo não isso. Não faz o menor sentido. Pensa aqui, eu renovo com você por 2 anos,
Não tem e sentido te nenhum. mando para a emissora concorrente, pagando metade do seu pagando salário. metade do meu salário. Não existe. Ainda se fosse para eu não pagar o seu salário... Empresta lá um ano e volta depois sei lá, mais... fica um ano, mais tal. O Galopo tá indo lá e o River vai pagar. Aí sim. Aí beleza. Aí sim. Pede uma consultoria pro presidente Casares, pra tia Leila. Tá, essas coisas que o Corinthians faz, olha, a gente tenta falar bem, mas é difícil, É uma viu? zona. E enquanto as pessoas na rua, fala bem do Corinthians. É verdade. Filho, Fala bem do Corinthians lá, eu não hein? posso falar, eu falo o que eu vejo. Se tem que elogiar, eu elogio. Se tem que criticar, eu critico. Quando é de dentro de campo, a gente tem elogiado mais agora. Mas as coisas fora de campo, tem que dar pancada. Como é que eu vou elogiar um negócio E outra, e é coisa não tem sentido? com dinheiro grande, né? Aqui, por exemplo, tem todo um esquema aqui. Vai fazer uma viagem, tem que assinar a verba de viagem. tem. Eu boto ali o meu carimbo, assino, vai pro Dantas, aí o Dantas assina, aí vai pro superintendente, o superintendente assina, pronto. A gente sabe quem é quem. Tem que pegar Aí, as notas. pega a entendeu? nota, pra você receber de volta, Isso tudo aí. certinho, anda no perímetro. Exatamente. Agora lá no Corinthians, não sabe quem assinou. Não, Corinthians não. Ó, e vem cá, e não é uma notinha de R$1.500, não. Isso que eu ia falar agora, o salário do Fagner não é um salário E eu baixo. só não falo que o Corinthians parece uma várzea, porque a várzea é muito mais bem organizada do que o organizada, viu? Corinthians. Ó a Copa do muito, Busão, essas coisas muito que a gente mais. cobre aqui no Gazeta É até uma Esportiva. ofensa a várzea a gente fala que o Corinthians é uma várzea. Não ligaram o ar, eu acho, viu? No aspecto administrativo, hein? Porque dentro de campo a coisa tá boa. Bom, o José Paes quer mandar um abração para Sol, que está nos assistindo dos Estados Informação que diz respeito ao Corinthians, fala do Breno Bidon. O Breno Bidon, o Corinthians vai renovar o contrato do Breno Bidon para valorizar o meia e ter mais proteção no contrato do jogador de apenas 19 anos de idade. O Breno Bidon ainda tem mais 4 anos de contrato com o Corinthians, mas de qualquer maneira, ele já encaminhou um acordo para assinar um novo contrato com a negociação. A diretoria do Corinthians busca valorizar o meio-campista de 19 anos e se proteger contra o assédio de outras equipes. Certamente o Breno Bidon vai receber proposta de outras equipes durante essa temporada. O Breno Bidon, que foi campeão da Copinha de Futebol Júnior no ano passado, em janeiro do ano passado, foi o principal jogador da Copinha de Futebol Juniores. E ficou estabelecido no contrato dele que a multa rescisória para clubes do exterior seria de 100 milhões de euros, ou 642 milhões de reais na cotação atual, e 120 milhões de reais para o mercado nacional. O Corinthians entende que os valores das indenizações podem ser ainda maiores, principalmente a multa para times do Brasil, que é calculada proporcionalmente ao salário. Com isso, o Breno Bidon vai receber um aumento de salário, o novo contrato vai ter duração de 5 anos e a multa rescisória vai aumentar ainda mais, principalmente para times do Brasil. É isso aí. Então, Breno Bidon, que provavelmente vai ter propostas do futebol da Europa. Fala-se no Barcelona, fala-se também no futebol da Inglaterra, propostas do futebol do exterior. E o Corinthians está tentando se resguardar justamente para não perder o jogador, ou se perder o jogador, para que ele tenha uma boa compensação financeira no final das contas. Bom, o Corinthians tenta a contratação do Luciano Acosta. Eu já trouxe essa informação aqui no canal do Cereto. O Luciano Acosta, jogador argentino, jogador que está no Cincinnati dos Estados Unidos, tem 30 anos, jogador que nasceu em Rosário, na Argentina, foi revelado pelo Boca Juniors da Argentina, teve passagem pelo Estudiantes, mas já está há um bom tempo no futebol norte-americano. Acontece que o valor de mercado dele é de 8 milhões de euros, jogador indicado pelo técnico Ramon Dias. E o Corinthians não tem esta quantia para oferecer ao jogador, para comprar o jogador neste momento. Ele tem contrato com o Cincinnati dos Estados Unidos até dia 31 de dezembro de 2026. Com isso, o Corinthians vai fazer uma proposta de empréstimo para o jogador, vai tentar emprestar o jogador, dos mesmos moldes que fez com o Thales Magno. Quando o Corinthians contratou o Thales Magno veio por empréstimo do New York City e com a obrigação de compra do Corinthians por 13 milhões de dólares. O Corinthians deve tentar fazer este mesmo negócio
com o Luciano Acosta para tentar contratar o jogador, já que é um pedido do técnico Ramon Dias. Ele é um dos destaques do campeonato nacional norte-americano e o Ramon Dias quer muito contar com este jogador no elenco corintiano. E um jogador que está sendo oferecido ao Corinthians, como eu já disse ontem, no vídeo de ontem, é o Luiz Felipe, jogador que está no Al Ittihad da Arábia Saudita. Ele tem contrato com o Al Ittihad até dia 30 de junho de 2026, mas ele está tentando rescindir o contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita. O Corinthians, todo mundo sabe, precisa de um zagueiro e ele é um jogador que está sendo oferecido ao Corinthians. Foi revelado no Ituano, teve boa passagem pela Lazio da Itália, também jogou no Betis da Espanha antes de jogar no Al Ittihad. O Luiz Felipe está tentando se transferir de graça para o Corinthians. Esta é a informação, que ele faria a transferência, conseguindo a rescisão de contrato, o empréstimo seria de graça para o Corinthians. O Corinthians já aprovou, através do seu departamento de scouting, a contratação do Luiz Felipe. É um jogador que o Corinthians está de olho, é um zagueiro que o Corinthians está de olho e também foi oferecido ao Palmeiras e também à equipe do Grêmio, né? O Corinthians tem a concorrência desses dois clubes, o Grêmio e o Palmeiras, pela contratação do Luiz Felipe. Fiel torcida é informação urgente. Corinthians pode estar anunciando Luciano Acosta a qualquer momento, meio atacante, muito bom jogador. O atleta já assinou positivamente, pode estar desembarcando em São Paulo a qualquer momento para jogar no Timão. É um baita de um reforço. O Augusto Melo, né, vai apresentar o jogador a qualquer momento ao lado do Fabinho Soldado. Então uma baita notícia, uma baita novidade para o torcedor corintiano. Gosto muito do jogador, aquele cara agressivo que vai para cima, não tem medo, né? Então assim, eu gosto muito dele. E ele vai ajudar muito o Corinthians, né, no restante da temporada. Então uma informação aí urgente, Corinthians acabando de acertar a contratação do Luciano Acosta, que é um baita jogador, um baita atleta, e chega para ser titular absoluto da equipe do Timão, ao lado de Memphis, Yuri Alberto e companhia. Então é isso, galera. Vocês gostaram dessa grande novidade? Então se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!